falar sobre manifestações do Espírito, sobre os dons do Espírito, e a pessoa do Espírito Santo, amados, duraria quase um ano de escola de crescimento. Mas o Espírito vai nos trazer e vai nos guiar para a gente tocar em assuntos que são necessários, essenciais, e que é preciso para a igreja local, amém? Então a Bíblia diz, se você abrir em 1 Coríntios 12:1, diz assim, a respeito dos dons espirituais, a respeito das manifestações do Espírito, o apóstolo Paulo, se dirigindo àqueles irmãos lá em Coríntios, ele diz o seguinte, era o desejo dele, era a vontade dele: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Havia um desejo do apóstolo, e ele, a partir daí, desse versículo 1, ele começa a ensinar e a estabelecer a respeito dos novos dons espirituais, a intenção do Espírito, como você pode cooperar com o Espírito Santo. E ele fala o seguinte: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais, das manifestações do Espírito de Deus. Porque, amados, quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a respeito das manifestações do Espírito, e temos conhecimento de quais são, nós podemos cooperar com o Espírito nessas manifestações, amém? Não vamos ter medo, não vamos ignorar o que Ele quer nos inclinar, para onde Ele quer nos inclinar, para onde Ele quer nos dirigir. Por isso que Paulo diz assim, eu quero que vocês conheçam, para que vocês não errem, para que vocês não tomem um rumo errado. E às vezes, amados, quando muita gente, antes de ser crente, ele no mundo, eu particularmente no mundo, minha família era espírita, ela se envolveu muito com essas questões de questões ocultas. E, amados, o sobrenatural no homem não é errado. A questão é onde está a fonte. Lá no mundo a gente tinha contato com demônios, com espíritos enganadores, com o vindo de Satanás. Mas, amados, nós precisamos hoje, agora, como novos convertidos, como novos nascidos de novo, filhos de Deus e filhas, nós precisamos também, nós temos um desejo pelo sobrenatural, mas precisamos conhecer a fonte certa, e a fonte certa é o Espírito Santo que habita em você. Por isso que Paulo diz assim, olha, vocês não podem ser ignorantes. No mundo vocês adoravam a demônios, como se diz, a espíritos de engano, a doutrinas de engano, mas agora, como filhos de Deus, sendo nova criatura, vocês precisam conhecer as manifestações do Espírito e cooperar com Ele, amém? E hoje eu queria falar dar um enfoque mais, antes de entrar nas 9 manifestações do Espírito, nós precisamos entender e conhecer a pessoa do Espírito mais profundamente, amados. É necessário. Antes de conhecermos os seus instrumentos, as suas ferramentas, nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo que habita em você, amém? Amados, muitas vezes as pessoas não têm consciência da pessoa do Espírito dentro de nós. Eu não sei se você já teve a seguinte experiência. Eu já tive isso. Você, digamos assim, é um exemplo, amado. Você deixou R$50 na sua carteira, e aí você, por uma coisa ou outra, se esqueceu que aquele dinheiro estava ali dentro. E aí você passa por uma necessidade ou precisa do dinheiro, mas não tem naquele momento, porque você tem, mas você não tem consciência que está ali dentro. E muitas vezes eu olhando assim, meu Deus, apareceu aquela nota, meu Deus, tem R$50 aqui dentro, eu nem sabia. E a partir daquele momento que eu tenho a consciência daquele valor, eu começo a usar e tirar vantagem daquilo. Vocês já passaram por isso? Tem um dinheiro, você esqueceu que aquele dinheiro estava com você e estava lá com você. Assim, muitas das vezes, é a pessoa do Espírito. O Espírito está dentro de nós. O primeiro passo para você tirar vantagem e avançar e cooperar nas coisas do Espírito é ter consciência da presença dele. Ele está em você. Diga, o Espírito Santo. Repita comigo. O Espírito Santo, ele habita em mim. 24 horas. Você está tendo consciência ou não?
é uma realidade espiritual. E nós precisamos sempre ter essa consciência de que Ele está conosco, para que possamos parar e ouvi-lo, parar e ver as direções e as inclinações do Espírito. Alguém já teve cachorro aqui? Já teve cachorrinho? Já teve um pet? Já saiu com... Eu sei que Chiquinho já tem um cachorrinho dele, ele sai com a coleira, com os cachorros dele, né? E muitas vezes, quem já teve cachorro e já saiu com um cachorro na coleira, você sabe que o cachorro, muitas vezes, quando você está na coleira, ele inclina para um lado, ele inclina para o outro, ele dá aquela puxada, né? Vai para aquele lado, você tem que segurar. Mas veja só, às vezes o Espírito Santo, ele tem inclinações, muitas vezes vai trazer inclinações para vocês. Não uma voz audível, muitas vezes não é, como se diz, algo espetacular, como seu nome no céu, uma direção no céu escrita, ou alguma coisa na parede. Não, às vezes é um testemunho interior, uma inclinação, amém, para fazer para nos direcionar para algum lugar, para fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Então nós precisamos entender, amados, as inclinações do Espírito, não sermos ignorantes, saber das suas manifestações para cooperar com Ele, para termos consciência da sua presença. Ele está aí para ajudar você, amém? E o Espírito Santo, amados, Ele é uma pessoa. Diga, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Diga, Ele é Deus, amém? Glória a Deus. Tudo que você precisa, olha, tudo que Deus tem, eu sempre falo isso, parece um clichê, mas é uma realidade. Eu queria que você tivesse isso no seu espírito. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem e tudo que Deus pode, Ele é, Ele tem e Ele pode dentro de você, porque Ele habita em você, amém? Então, tudo que você precisa, diga, tudo que eu preciso está dentro de mim, que é a pessoa do Espírito Santo, amados. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Todo o auxílio, toda a sabedoria, toda a direção, todas as estratégias está dentro de você, amado. A solução está dentro de você. Diga, a solução está dentro de mim. A questão é, você tem consciência que você tem essa provisão dentro de você? Como eu falei da carteira, né? Você tem consciência que existe essa pessoa para lhe orientar e te guiar, para ajudar você nas suas limitações e nas nossas limitações? Por que nós somos limitados, amado? Eu só sei e só conheço o que está diante dos meus olhos. Eu só conheço o agora, amém? Eu não conheço o que está aqui há 15 segundos, porque nós temos limitações, mas o Espírito conhece o seu futuro, Ele já esteve lá na frente, amém? Diga, o Espírito Santo já esteve no meu futuro. Então Ele conhece o seu caminho, amados. Amém? Então, essa palavra é uma oportunidade de você confiar na direção do Espírito. Amém? Abra a sua Bíblia em João 14,16. João 14,16. Vamos ver a respeito do Espírito Santo. Nós já falamos sobre ele, mas eu quero dar um enfoque maior na pessoa do Espírito, antes de entrarmos, eu acredito que na próxima aula, a respeito das manifestações propriamente. Amém? Jesus, ele está, antes dele ir à cruz, morrer, ser sepultado e ser glorificado, a Bíblia diz que ele roga ao Pai, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Veja, o verbo ainda está falando, o tempo é futuro. Eu rogarei e Ele dará. Por quê? Jesus ainda estava aqui, mas quando Ele fosse, Ele mandaria a promessa do Pai, que era o Espírito Santo. E eu acho interessante, amados, que Ele não diz, olha, eu vou mandar, o Pai vai mandar. Não, primeiro ele tem que rogar. Diga, rogar. Rogar é mais do que pedir, é implorar, é suplicar. Ele suplica ao Pai. Imagine o quão precioso é o Espírito Santo. Ele suplica ao Pai, e ele pede para que ele dê um outro Consolador. Então Jesus, ele roga, ele suplica para que o Pai
desce um outro. E o interessante é que esse outro no grego significa halos, que é alguém da mesma espécie. Amém? Então ele está dizendo, olha, ele vai dar um outro igual a mim, semelhante a mim. Um outro consolador, assim como eu fui consolador, ele vai dar um outro consolador igual a mim, da mesma espécie, da mesma natureza. Ele será enviado. E o consolador, essa palavra consolador significa aquele que ajuda, aquele que fortalece, aquele que guia, amém? Aquele que ele é advogado, ele é consolador, ele é intercessor. Então a palavra consolador no grego significa paráclitos, ele fala das características do caráter do Espírito. Ele consola, ele fortifica, ele auxilia, ele ajuda. Então esse outro consolador seria enviado para nós, amém? A fim de que esteja para sempre conosco. Diga, o Espírito Santo está em mim. Ele veio para ficar aí em você, amados. Ele veio para ser esse auxiliador, esse consolador, para nos ajudar, amém? Então, ele é o outro consolador, ele é da mesma espécie de Jesus. Ele veio aqui, fazer o que Jesus fez, amém? Glória a Deus, e quando esteve aqui em carne e osso, ele está aqui dentro de nós, ele habita dentro de nós, amém? Agora veja, querido, como Jesus foi uma pessoa, é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e como qualquer pessoa, amados, ele tem emoções, ele tem vontade, e ele tem pensamentos. Você tem emoções? Você tem vontade? Se eu perguntar qual é a comida que você gosta, a melhor comida, você sabe o que dizer. Qual é a melhor cor, qual é a cor que você gosta? Você pensa, você tem vontade, você tem intenções. E ele, amado, o Espírito Santo também tem emoções, ele tem vontade, ele tem intenções, amém? Veja só, abra aí a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 4, do versículo 30 em diante. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele se entristece. E o escritor disse: não entristeça, ele tem o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Então, amados, o Espírito tem emoções como uma pessoa, ele se entristece. E depois nós vamos ver aqui o que faz entristecer. E podemos dizer, se ele se entristece, ele se alegra. Amém? Não é verdade? E a Bíblia diz assim: ele não entristeça o Espírito de Deus que habita em você, que foste selados. Na verdade, amados, hoje em dia nós não usamos mais isso, mas há mais tempos, aqui uns 25 anos atrás, né? O uso de cartas com selo era muito mais frequente. Hoje temos o WhatsApp, nós temos o e-mail, não é verdade? Mas antigamente o pessoal usava cartas, e as cartas geralmente tinham um selo. E na época de Paulo, não era aquele selo que cola na carta. Na época de Paulo, era uma espécie de cera, que botava-se o carimbo ali naquela cera e fechava a carta. Então estava selado, etiquetado. Eu não sei se você já viajou de ônibus ou de avião, mas quando você tem uma mala e quer despachar, vou despachar essa mala, aí a pessoa chega lá e coloca uma etiqueta, não é verdade, com o nome da pessoa, né? E aí aquela mala vai embaixo do ônibus ou embaixo do avião e você pega no final, no destino final, não é isso?
Então, aquela mala está etiquetada, marcada, selada com o seu nome, com o selo do proprietário, do responsável. E ele vai pegar aquela mala no final. Amém? Eu quero dizer que quando Jesus mandou o Espírito Santo, e no momento que o Espírito veio habitar dentro de nós fomos etiquetados, marcados, com o selo de propriedade. E eu quero dizer que quando ele voltar, quem sobe é quem tem um selo. Amém? Amém? Você tem o nome dele, amém? O nome do Senhor. Você pertence a alguém. E nós somos selados para o dia da redenção, para o dia da sua volta. E o selo é a presença do Espírito. Nós vamos voltar novamente para Efésios 4:30, mas falando sobre esse selo. Nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo, se eu não me engano, é 13 e 14. Não sei se é 12 e 13, vou ver o versículo 13. Efésios 1:13. Diz exatamente 13 e 14. Mostra exatamente quando é que você foi selado. Quando é que eu recebi essa etiqueta? Quando é que eu recebi esse selo? A Bíblia fala que em que também vós, depois que ouviste o que? Você ouviu a palavra da verdade, o Evangelho. No momento que você ouviu o Evangelho e creu no Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. No momento que você ouviu o Evangelho, a palavra, e ele disse, eu creio, naquele momento que você aceitou o Senhor, você creu no Senhor, abriu seu coração para receber Jesus, naquele momento, creu na palavra da salvação, no Evangelho da salvação, naquele dia, no dia que você nasceu de novo, naquele momento você foi salvo, e o Espírito Santo veio e selou você, amém? Colocou a marca, a etiqueta, você é dele, nós somos dele, amém? Diga assim, eu sou dele e ele é meu, amém? Foi nesse momento que você foi selado, marcado e marcada pelo Espírito Santo, amém? Versículo 14, a Bíblia fala que o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, amém? Então, amados, ela é a garantia, um penhor é uma garantia da nossa herança, nós somos propriedade dele, amados, amém? Ele vai nos levar, amém? Você, o selo do Espírito, a presença do selo do Espírito, a presença do Espírito dentro de você, confirma que você não é mais de você mesmo. Diga, eu não sou mais de mim mesmo. Amém? Entenda isso, que nós não somos mais de nós mesmos. Nós pertencemos a alguém. Amém? Nós somos um povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Abra aí vamos voltar em 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Diz assim, vós porém, diga, eu porém, sou uma raça eleita. Sabia que você é uma nova espécie, uma nova criatura? Que raça é essa, irmão? Nós somos uma nova criação. Quando no dia que você nasceu de novo, você foi criado, um novo homem, uma nova vida, seu espírito foi recriado. Então nós somos uma espécie diferente, somos raça eleita, sacerdote real, nação santa. Diga, eu sou parte da família real. Amém? Você é a nação santa. Você é um povo de propriedade exclusiva. Diga, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então nós não somos de nós mesmos. Nós temos o penhor, a marca, a etiqueta do Espírito. Nós somos dele e ele nos pertence. Amém? Então somos propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, amados, nós fomos chamados, somos essa raça, esse sacerdote, somos essa nação, somos propriedade, chamados para anunciar a sua virtude, o seu caráter para as pessoas, amados. Amém? Então, voltando lá para Efésios 4:30, que diz, não entristeçais o Espírito. Efésios 4, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ele está em nós, e nós não podemos entristecer o Espírito. E uma das coisas, amados, que me incomoda,
incomoda principalmente o espírito, uma das coisas que entristece o espírito, é quando nós ignoramos, agimos de forma irreverente. O que é uma coisa quando eu sei que eu estou sendo irreverente? Quando é que eu estou numa atitude de irreverência ao Espírito Santo? A Bíblia, irreverência, amados, é falta de respeito. A pessoa não tem consideração à presença do Espírito. E quando há irreverência no lugar, quando há, como se diz, uma atitude de desrespeito, a Bíblia diz que o Espírito, a unção vai embora, amados. E nós precisamos criar condições e uma atmosfera de reverência quando a unção do Espírito está no lugar. E nós vamos entrar aqui, o que é que gera, o que é que, como se diz, afasta ou entristece a presença do Espírito, né? Eu não sei se você for lá para Mateus, capítulo de número 3, a Bíblia fala que uma das figuras do Espírito, várias vezes, a presença do Espírito, a pessoa do Espírito Santo é representada por alguns símbolos, algumas coisas, né, algumas figuras. E o Espírito Santo é representado como um óleo, como vento, como fogo, como água, como rios, como nuvem. São representações da presença do Espírito. Mas eu quero chamar a atenção em uma em particular, que está ligado ao texto de Efésios 4:30, no versículo de número capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como uma pomba, vindo sobre ele. Uma das figuras que representa o Espírito Santo é a pomba. Não que ele seja a pomba, viu, amados? É como uma pomba. É uma manifestação, né? É para a gente entender como Jesus é o leão da tribo de Judá, amém? Glória a Deus. Você sabe que Jesus não é um leão, mas ele é o leão. Ele reina, a figura de rei, de governante, representava o leão. E ele é uma pomba, representa o Espírito Santo. E, amados, eu não sei se você já teve experiência, você já sentou em alguma praça, em algum lugar, e já alimentou pombos, né? Quando você está alimentando os pombos, né, ele está lá nos seus pés, né? Você está dando comida. Mas se você fizer assim, pá, pisar forte no chão, o que acontece? Eles voam, não é verdade? Porque pomba representa a sensibilidade. Sensibilidade. É fácil de você espantar os pombos, né? Às vezes é a sensibilidade. O Espírito Santo, nós precisamos reconhecer que certas coisas, certas atitudes vai entristecer o Espírito Santo, vai afastar a unção. E eu voltando novamente para lá, Efésios capítulo 4, versículo 30, fala que a falta de reverência, a falta de, como se diz, de respeito à presença, de consideração à presença do Espírito no lugar, causa o quê? Afeta a unção. A gente afasta a unção do lugar, do ambiente. Ele vai embora, a unção vai embora. A gente perde muito porque não temos reverência. E uma das coisas que me incomoda às vezes, amados, que quando você está naquele ambiente de unção, de manifestação, tem pessoas que começam a conversar, parece que está desligada daquele lugar, né? E sai, entra e vai e volta, sabe? Isso cria um ambiente de desconsideração à unção, de irreverência à unção. E a Bíblia diz, no versículo 31, ele vai começar a falar sobre longe de vós toda amargura, algumas questões, algumas coisas que prejudica, que entristece a unção, que entristece a manifestação do Espírito. Muitas vezes, quando a pessoa está triste, ela fica calada, não é verdade? Fica abafado aquilo, né? Quebra o relacionamento, porque ou foi ofendido, foi ferido, não é verdade?
E às vezes, amados, muitas vezes, por não termos consciência disso, não temos consciência de que estamos andando de uma forma que estamos entristecendo o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele fica, a unção vai embora, e nós ficamos sem, o Espírito, ele é ofendido por certas atitudes. E a Bíblia diz quais são as atitudes que faz com que o Espírito, ele se entristeça. E a Bíblia diz, longe de vós toda amargura. Sabe o que é amargura, amados? Pessoas amarguradas são pessoas que ela não tem a capacidade de perdoar. É amargurada com a vida, é amargurada com tudo. Tudo está ruim, tudo é, como se diz, tudo é negativo, tudo não presta, o pastor não presta, a igreja não presta, os irmãos não prestam. É uma pessoa amargurada com a vida. E essa atitude de amargura, mas às vezes ele contamina outras pessoas. A pessoa amargurada é uma pessoa que ela retém, por uma experiência passada, por uma frustração, por alguém o ter ofendido, ter magoado, carrega aquela mágoa, carrega aquele ressentimento, e a pessoa não consegue perdoar, e porque não consegue perdoar, sua vida se torna, é como se você estivesse tomando veneno e esperando que o outro morresse. É como alguém carregasse um cadáver dentro de você. Uma pessoa que carrega um cadáver, o cadáver vai decompor, e quem vai morrer é você também. Então, amados, é a falta de perdão que é a causa da amargura. E a falta de perdão, amados, é algo que traz, afasta, entristece o Espírito Santo. Falta de perdão, amados. Eu me lembro que quando eu morava em Salvador, amados, tinha um casal de crentes que morava com a gente. E tem uma pessoa que, não vou dizer o nome nem nada, né, mas doenças vieram, surgiram por falta de perdão, amargura. É uma porta para o diabo entrar e para trazer destruição. Mas a amargura, a cólera, a ira, né? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Não coloque o sol sobre sua ira. Tem pessoas que ira e machuca e fere pessoas, fala o que não deve falar. Então, amados, quando você estiver irado, não tome nenhuma atitude assim, no impulso. Nós temos um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Diga, eu tenho domínio próprio. Diga, eu tenho domínio próprio. Se controle. A cólera, a ira, a gritaria. Tem pessoas que só sabem, que você sabe que a pessoa tem casa, tem lugar, chegou o crente, porque só tem grito, é briga, é uma gritaria, e um xinga outro, e outro xinga outro, e fica, meu Deus do céu. Certas atitudes, amados, entristece o espírito, a blasfêmia, bem assim toda a malícia. 32. Antes serem uns para com os outros. Isso aqui são atitudes que alegram o Espírito Santo. Amém? Para com os outros, diga, benignos, seja bom. Diga, meu pai é bom e eu sou como meu pai. É a sua natureza, amado. Se você nasceu de novo, a natureza do pai dentro de você, você é bom. Amém? Glória a Deus. Você é benigno, compassivo. Amém? Você é compassivo, você é longânimo, você é paciente com as pessoas, ou suporta porque precisa suportar. Tem pessoas que dizem assim, abrindo parênteses, irmãos, eu aguento, olha, Deus sabe, olha, vai ser eu vou chegar lá no céu, vou receber um prêmio, porque eu aguento aquele homem, eu aguento aquela mulher, eu aguento. Mas, amados, você ama em aguentar e suportar a pessoa? Ou você suporta porque precisa suportar? É diferente, viu? Eu não tenho jeito. Eu preciso suportar. Mas a Bíblia diz que paciência, exercer a paciência com amor, aguentar com amor. Amém? Compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amados, um grande problema do perdão, novamente eu volto para o perdão aqui,
que é algo que entristece o Espírito, que é uma barreira que cria para que o Espírito não se manifeste na sua vida e você não tenha direções de Deus. Parece que Deus ficou calado. Não, às vezes não é Deus que ficou calado, é você que ofendeu de alguma maneira, alguma atitude que você precisa ser tratado. Um dos grandes problemas do perdão é porque as pessoas não se vê perdoado em Deus. Ignora o fato de que nós tínhamos uma dívida impagável com Deus e Ele nos perdoou em Cristo. Amém? Você precisa ter consciência que você foi perdoado por Deus. Amém? Porque quando você olha para os seus erros diante de Deus, o que você fez, o que deixou de fazer, e vê o amor de Deus perdoando a você. Ele me perdoou você? Ele me perdoou multidões de pecado, amados. Multidões. Não foi um não, viu? Multidões. E quanto mais velho a gente aceita Jesus, maior é a dívida que é perdoada, não é verdade? Não é para você ficar velho e aceitar Jesus, não. Mas, amados, nós somos perdoar. E Jesus diz assim, aquele que mais é perdoado, mais ama. E nós precisamos ter consciência de que nós somos perdoados. As multidões de pecado. Por que a gente precisa ter consciência? Porque no momento que você tem consciência que você é perdoado, vai ser muito mais fácil perdoar aqueles que devem poucas coisas a você, o seu irmão. Amém? Glória a Deus. Então ele diz assim, olha, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Existe uma maneira, amados, um como de perdoar. O que é perdoar, irmão? Perdoar não é ter amnésia não, viu? Perdoar é você se lembrar do que aconteceu, da ofensa, e aquela ofensa não provocar mais dor em você, e não ser uma barreira para você continuar o relacionamento com aquela pessoa. Mas pastor, toda vez ele faz isso, faz aquilo. A Bíblia diz, amados, se o quanto você puder ter paz, tenha paz. Amém? Tenha paz. Deus vai lhe dar sabedoria de como tratar esse tipo de pessoas, amados. Amém? Nós precisamos perdoar como Ele nos perdoou. Tem pessoas assim, eu te perdoei, mas eu não quero coloque com você. Já viu esse termo? Eu perdoei, mas eu não quero coloque com aquela pessoa. Ou seja, eu não quero relacionamento com aquela pessoa. Mas veja só, amado, Deus quando nos perdoou falou isso, eu perdoei a Genival, mas eu não quero coloque com ele. Não quero nem ele ver aqui. É assim que Deus nos perdoa? Não é, amados. Ele nos perdoa e nos recebe. É o amor de Deus, amados. Não é para você perdoar, amados. Você tem que colocar em prática. Não é o amor natural. Nem o amor entre homem e mulher. Nem o amor entre pais e filhos. Nem o amor entre amigos. É o amor do tipo de Deus. Porque é o amor do tipo de Deus. Porque foi assim que Ele nos perdoou. Porque nos amou. Nós devemos perdoar os outros. Porque nós amamos e temos o amor de Deus dentro de nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, amados, o Espírito é uma pessoa, ele se entristece, ele tem emoções, e a gente não pode, amados, ofender a pessoa do Espírito. Muitas vezes o Espírito fica calado, porque nós temos agido de forma irreverente, amados. Temos sido desconsiderados a presença do Espírito Santo. Mas aí, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 12, versículo 7. Então, amados, quando nós somos bondosos, compassivos e exercemos o perdão, o Espírito se alegra dentro de você. Quando você, amados, você reconhece a unção, a presença do Espírito e tem reverência a essa unção, a essa presença, o Espírito se alegra dentro de você, amados. Ele se aproxima. Há manifestações de Deus. Amém, glória a Deus. Veja só, sobre manifestação, a manifestação do Espírito. Diga, a manifestação. A palavra manifestação se chama, no original, fomirose. Fomirose é o nome que significa no grego, prova, demonstração. É quase um show. As manifestações do Espírito. Então o Espírito, ele se manifesta.
Amém? Ele se manifesta, e a Bíblia diz, é concedida a cada um. E aí eu quero chamar a atenção aqui para a igreja, falando sobre manifestações, que o Espírito, as manifestações, não é só para quem detém os 5 dons ministeriais. Quais são os 5 dons ministeriais? O apóstolo, o profeta, o pastor, o mestre e o evangelista. Não é só para quem tem esses cargos ministeriais. Não, é só para o pastor. Não, é só para o apóstolo. Não. As manifestações é concedida, diga, é cada um. Você é uma pessoa? Amém? Então a manifestação vai vir para você. Então você precisa saber que o Espírito, ele pode ser que esses 5 dons ministeriais, o apóstolo, o presbítero, o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, o pastor, eles ocupam uma função ministerial, e muitas vezes aquelas manifestações são mais corriqueiras, mas são mais frequentes em razão da função que ele está exercendo. Mas, amados, a Bíblia diz que cada um de nós, o Espírito quer se manifestar. Amém? E nós precisamos estar preparados para essas manifestações, que vamos estudar cada uma delas, amém? Com detalhe, quais são as manifestações do Espírito. Então, a manifestação é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O Espírito vem e traz na sua vida, amados, algo, uma direção. Muitas vezes você está no culto, e aí você tem uma direção para orar por uma pessoa, para você abraçar uma pessoa, para você dar uma palavra para aquela pessoa. Às vezes você está no culto e Deus diz assim, olha, dê tanto para aquela pessoa, uma oferta. Amém? E quando você vê, irmãos, eu ia voltar como se diz, eu ia voltar de pé para Atalaia, se quer para Atalaia é longe, né? E você foi usado para trazer uma provisão. Por quê? Você ouviu uma direção. São manifestações, amados, do Espírito. Nós precisamos estar sensível a isso. Sem as manifestações do Espírito na igreja, a igreja vira um clube, vira alguma instituição religiosa, vira algo, como se diz, uma religião. A presença do Espírito na igreja, suas manifestações, é o diferencial. As manifestações falam do sobrenatural de Deus, amados. Diga, eu desejo o sobrenatural do Espírito Santo na minha vida. Nossos cultos precisam ter as manifestações do sobrenatural de Deus. Amém? O Espírito tem que se manifestar. E não espere somente o pastor que está pregando, não. Pode ser no meio da ministração, no meio do culto, na hora do louvor, da adoração, lógico, com ordem, decência. Deus vai dizer, pastor, eu tenho uma palavra de Deus. Então Deus mandou você orar por uma pessoa. Vá lá, a pessoa e ore, não precisa nem pedir autorização. Vá lá e ore. Fale o que o Espírito trouxe para a sua vida. Mas, irmão, eu só sinto aquela inclinação para orar, mas eu não sei o que orar, eu não sei nem o que falar para ela. Não se preocupe o que você vai falar. A Bíblia diz, abra bem a tua boca e vou te encher. Jesus diz assim, olha, na hora que você for dar testemunho de mim, ou falar de mim, não se preocupe o que você vai falar. O Espírito vai lá dar palavras naquela hora. Muitas vezes, amados, eu estou aqui no culto, eu digo por experiência própria, e o Espírito fala assim, ore para aquela mulher, ore para aquele homem, ore para aquela pessoa, e eu chamo à frente para orar. Muitas vezes eu não sei de nada, eu só sigo a inclinação. Deus não me disse, olha, vai ser assim, dessa forma. Muitas vezes Ele diz, outras vezes não. Outras vezes não, eu ajo por fé, venha cá, eu vou orar por você, eu não sei o que é, eu sei que tem uma inclinação do Espírito, para que eu ore por você, eu imponho as mãos, eu não sei, muitas vezes eu não sei, às vezes eu sei, às vezes Deus dá o filme todo, né? E eu só faço repetir, como um ator, né? Eu repito o que eu vi na cena, no filme, né? Aquele flash, e eu faço exatamente o que Ele mandou fazer, mas tem vezes que não. Vem aqui, eu vou orar por você, eu não sei o que é. Mas naquela hora, o Espírito começa a trazer palavras e revelações. Você precisa estar disponível e seguir essas inclinações, amados. Amém? A manifestação é concedida a cada um. Então você está no meio. Esteja apenas disponível para ser usado naquele momento. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas ficam presas, se trancam assim, né? Eu tenho vergonha. Não tenha vergonha não. Deixa que o Espírito vai guiar você. Não se prenda.
Não restrinja o Espírito, né? Ele não vai forçar você a fazer nada não, amados. Amém? Ele não vai obrigar você a fazer. Você precisa cooperar com Ele. Amém? O Espírito é um gentleman, ele é um cavalheiro. Ele vai trazer uma inclinação. Se você não quer, ele não vai passar por cima de você não. Mas você precisa entender que as manifestações dele visam um fim proveitoso. Amém? Geralmente, amados, quando o Espírito se manifesta, nós somos um instrumento para abençoar pessoas. Amém? Muitas vezes na minha vida de oração e de intercessão, Deus fala comigo alguma coisa, fala para a minha vida, traz direções para mim. Mas, amados, quando nós estamos exercendo, estamos disponíveis na igreja, estamos sendo usados por Deus, Deus vai usar você para abençoar outros. Amém? Para você abençoar a vida de outras pessoas. Então, amados, dê lugar ao Espírito, né? Nós conhecemos muito essa expressão pentecostal, que quer dizer, dê lugar, deixe Deus te usar, não é verdade? Deixe Deus te usar, deixe o Espírito, incline-se às direções do Espírito, se incline-se às manifestações, né? E você precisa estar sensível, amados, à voz. Você viu que o Espírito não gosta de gritaria, não é verdade? Então, muitas vezes vai ser uma inclinação bem suave. Só uma inclinação. E às vezes, queridos, nós precisamos nessa hora estar sensível, ter a sensibilidade para onde Ele quer dirigir. Como um vento, né? Um vento, às vezes, é uma brisa suave. Você precisa ter consciência para onde Ele está soprando, para onde Ele está me dirigindo. E é isso, amados, em todas as coisas, viu? Amém? Não somente na igreja, eu vou sair um pouco da igreja. Na sua vida, no seu trabalho, no seu estudo, na sua casa. Amém? Ele está ali, naquele momento, para trazer manifestações para a sua vida. Amém? Direções para a sua vida. E agora? O que eu faço agora? Por que caminho eu vou? O Espírito está ali, nós precisamos estar sensíveis a essas manifestações, amados. Amém? Deus, o Espírito vai nos guiar dentro de casa, no nosso trabalho, como agir, o que fazer, amém? Eu tive recentemente uma situação, queridos, que foi no meu trabalho, mas eu lhe mostro que foi a manifestação do Espírito de Deus na minha vida. E muitas vezes já tive direção. Chegou para mim um certo coisa que eu tinha que fazer, e todo mundo tinha passado por aqui, tinha passado por várias pessoas, vários colegas, disse, olha, é pepino, não vai dar certo. E jogava para mim, eu tinha acabado de entrar naquele lugar, né? E quando você entra no lugar, né? Tudo que é difícil, bota para aquela pessoa, né? Então, olha, está chegando, está com gás todo, toma para você. Quando eu vi lá aquele pepino, aquele abacaxi, não tinha solução naturalmente. Aí eu disse assim, vou orar o Espírito, você vai me dar sabedoria. Porque como é que eu vou resolver esse negócio? Olha, os colegas mais velhos, mais experientes, com mais tempo de casa, não conseguiram, eu vou resolver, estou chegando agora, eu vou resolver isso. Não vou, tem que ser de uma forma sobrenatural. E amados, o Espírito começou a falar e a dizer como fazer, amados. Como fazer? Final da história. O povo diz assim, rapaz, como é que você desenganchou disso aí? Eu disse, não, foi Deus que me deu direção. Mas eu orei para o Espírito me dar direção. Há cerca de um mês, chegou para mim, minha chefe chegou e disse, olha, eu quero que você faça isso. Eu quero transferir você desse lugar para outro lugar. E eu disse assim, meu Deus do céu, o lugar que ela quer me transferir não é nada bom. Eu prefiro estar aqui nesse lugarzinho quietinho. Mas, amados, você sabia que nós temos autoridade em cima de nós? Tem muitos crentes, aí eu abro um parênteses, que diz que dá mau testemunho do trabalho. Ele não chega no horário, ele não trabalha, ele não faz a coisa com excelência. Fica fazendo coisas que, como se diz, resolvendo outras coisas no trabalho, que não tem nada a ver. Dá mau testemunho e depois chega na igreja, olha, meu patrão está me perseguindo. Será que é perseguição mesmo ou é mau testemunho seu? Mas eu ouvi casos de gente que não contrata crente, não. Não contrata crente. Não, é crente? Não, não quero não. Já ouvi casos. Não, aqui não trabalha crente não, porque o último fez isso, isso e isso. Eu disse, Jesus.
nós precisamos ter o testemunho, amados. E aí ela disse assim, você vai para aquele lugar. Eu disse, Jesus do céu, não tem jeito, eu vou seguir, vou ser obediente. Não era o lugar que eu queria, né? Que eu pensava que não era ruim, assim, aparentemente, naturalmente eu achava que era um mau lugar. Mas, queridos, mas foi o lugar certo para eu estar. Amém. Porque, amados, Deus, ele já esteve lá na frente, amados. Amém. E nós precisamos, Deus falou comigo, não vá, é o lugar, siga essas direções. E nós precisamos estar sensíveis às direções de Deus, amados. Nos negócios, que associação você faz, que negócio você fez, com quem você anda, que influência você está. Querido, sem brincadeira, eu estava saindo da igreja uma vez, há muito tempo. Eu ia, sempre no final da igreja, tem um grupinho que a gente conversava ali, uns de jovens reunidos, na minha juventude a gente se reunia, tudo crente, viu? Mas só que, quando começava a conversar, as pessoas começavam como se diz, aquele grupo começar a falar mal dos outros, começar a falar mal da igreja, começar a falar mal do pastor, e começar a ter a brincadeira sem graça, e às vezes brincadeiras que não convinham aos santos. E eu sempre ia lá no final do culto, porque a gente não quer ficar isolado, né? Só que o Espírito falou claramente, não chegue aí. Nunca mais você vai entrar ali. Ixi. Ah, meu Deus, vão me achar que sou santarrão. E agora me deixou no estreito, irmão. Ou você influencia, porque eu ouvia, ficava calado, não dizia nada. Eu não compartilhava, mas ficava ouvindo. Então, se você não vai influenciar aquele lugar, então não vá. Mude sua atitude. Eu não posso chegar no meu, que tem, o pessoal está falando, como se diz, piadas imorais, e eu vou ficar lá sorrindo, lá caladinho. Não posso. Ou você fala, ou você sai. Não é verdade? Você não pode estar, amados, aquilo que a gente tolera, é uma forma de tolerar, amados. A gente se conforma com aquilo. Então, é o seguinte, quando eu chego no lugar, o pessoal já sabe, quando está falando coisas, algumas piadas, o irmão chegou aqui, vamos mudar de assunto. É pesado para ele. Eu sorrio, amém, é isso mesmo. A luz tem que chegar onde você está. Amém, queridos. Você não pode, como se diz, as pessoas ignorarem a sua presença. Você tem que se manifestar. E naquele tempo eu disse, eu não sabia me posicionar. O Espírito me falou, não fique mais aí. E eu tenho que fazer. Até que eu cresci para me posicionar. Não é bem assim não, a palavra é assim, dá testemunho. Amém, queridos? Então, amados, a manifestação é cada um, não fique não somente na igreja, não fique restrito somente à igreja, mas na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio. Haverá manifestações do Espírito de Deus, amém? Trazendo revelações para nossas vidas, amém? Agora veja o versículo 11, eu acho que é o 11, se eu não me engano, 11. 8, veja aí, 8 que você, 8 aí, por favor. É o 11 mesmo, é o 11. Pode ir para o 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas. O 8, o 9 e o 10 são as manifestações, e nós vamos, com fé em Deus, entrar nas próximas aulas. Cada uma dessas manifestações, certo? São os dons do Espírito. São 9 dons do Espírito, palavra de conhecimento, sabedoria, discernimento, profecia, interpretação em línguas, dons de curar, dom da fé, né? E operação de maravilha. São novas manifestações, mas nós vamos entrar e estudar cada uma delas. Mas eu quero que vocês peguem essa parte aqui do versículo 1. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Que todas essas coisas? As manifestações anteriores, distribuindo-as como lhe apraz, ou seja, como lhe quer. Ele distribui conforme lhe quer. Então existe uma vontade aí envolvida, amém? Então fique disponível, amados, esteja disponível para que Ele use sua vida, né? Esteja disponível para que Ele usar. Mas agora as manifestações, essas realizações, Ele vai dar conforme lhe apraz a cada um, diga, individualmente.
Viu que ele não fala a cada pastor, ele não fala a cada apóstolo, ele não fala a cada evangelista, a cada mestre, ele fala a cada um individualmente. Você é um indivíduo, você está na lista, viu? Se você nasceu de novo, você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte, você é membro do corpo e o Espírito vai usar você. Amém? E nós vamos estudar aqui, vamos ver como nós podemos cooperar com essas manifestações, amém? Para a gente não errar, porque muitas vezes, amados, tem manifestações que o Espírito é um Espírito de ordem, de essência, amado. Deus não é Deus de confusão, Deus não traz confusão, Deus não é desorganizado, Deus não é Deus de bagunça. E quando você houver essa manifestação num ambiente de igreja, num ambiente público, nós vamos precisar seguir algumas orientações bíblicas. E o que Paulo está falando aqui, esse capítulo todo, o capítulo 12, ele traz orientação. No capítulo 14 ele também fala orientação sobre falar em línguas, de como nós podemos fluir num ambiente de igreja, de público, sem trazer escândalo, sem, como se diz, causar desordem no culto, amém? Nem imagina eu pregando aqui, falando aqui, ensinar uma palavra, alguém aqui se levanta em línguas, trazendo uma profecia, né? Se você recebeu a direção de Deus aí no seu lugar, guarde na hora certa. Pastor, eu quero uma palavra que Deus me trouxe aqui. Eu vou dar a oportunidade para você falar. Enquanto você está falando, outros estão julgando, segundo a palavra. Amém? Então assim, nós vamos estudar cada questão, cada aspecto desse. Então, mas eu quero enfatizar que ele distribui conforme ele quer, e a cada um individualmente. Amém? Basta você ser filho de Deus, filha de Deus, e você está pronto, preparado para que, e disponível para que Ele use você. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero rapidamente trazer uma questão aqui sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. Quando você abre o Velho Testamento, você sabe que a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. Amém? Na velha aliança e nova aliança. Nós estamos na nova aliança, amém? O Velho Testamento foi escrito como sombra de algo que viria. O Velho Testamento é como uma placa que apontava para algo no futuro que ia se realizar, amém? E no Velho Testamento, amados, o Espírito Santo, eu já falei aqui, já cheguei a dizer, o Espírito Santo vinha sobre determinadas específicas pessoas, porque o Espírito Santo não habitava dentro dela. A habitação do Espírito dentro dela, das pessoas, é algo do Novo Testamento. No Velho Testamento, o Espírito vinha sobre pessoas. E pastor, o Espírito Santo não mora. Não, o Espírito Santo não morava dentro das pessoas, não. Jesus diz, olha, eu rogarei ao Pai, Ele vai mandar o Consolador. Ele, depois em Pentecostes, o Espírito veio morar na igreja, morar em nós. Mas no Velho Testamento, todos os santos do Velho Testamento, quando o Espírito Santo vinha sobre, e vinha sobre 3 cargos específicos. Vinha sobre o sacerdote, vinha sobre os reis, e vinha sobre os profetas. Amém? Então, quando o Espírito vinha sobre eles, eles eram capacitados para fazer algo sobrenatural, exercer um ofício sobrenatural, amém? Mas só vinha para esses 3 tipos de pessoas, amém? E vamos ver aqui, lá no Salmo 133, nós lemos sobre o sacerdote. Salmo 133, a Bíblia diz o seguinte, nós conhecemos o Salmo 133, é pequenininho, né? E assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Você sabe que unidade entre os irmãos é um lugar favorável para a manifestação do Espírito. Onde não há mágoa, onde não há ressentimento, onde não há amargura, onde não há separação, onde não há divisões. Quando os irmãos estão unidos, amém? Unidos é mais do que estar juntos, amém? Pessoa, você pode estar junto, mas não estar unidos. Unidos é com o mesmo coração, mesma alma, amém? Então é bom, agradável, é alegre para o espírito essa atmosfera, quando há unidade, amém? É como óleo precioso, versículo 2, uma das figuras do Espírito Santo é o óleo,
da unção, ao óleo, é um óleo que precioso sobre a cabeça, desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Arão era o sumo sacerdote, amados. Então, Deus escolheu 12 tribos no Velho Testamento de Israel, e uma tribo que chamava a tribo de Levi foi designada para o serviço do templo. Dentro dessa tribo havia uma família chamada a família de Arão, e dessa família sairia os sumos sacerdotes, né? Ele teria o sumo sacerdote, ele poderia ter acesso uma vez no ano ao santíssimo lugar, fazia expiação pelo povo, fazia sacrifício pelo povo. Então, a Bíblia diz que esse homem, antes de exercer o ofício de sumo sacerdote, ele foi ungido como óleo. O óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão. E esse óleo, amados, era uma especiaria, era como se fosse um perfume, né? Você botava várias ervas, botava era uma mistura, né, para fazer um perfume, e inclusive havia o óleo. Então, esse óleo era um óleo perfumado, amém? Era um unguento perfumado, e pegava, digamos que eu pegasse isso aqui cheio de óleo até a boca, né, esse recipiente, e derramasse, né, como se diz, uma bacia de óleo em cima da pessoa, e descia sobre a cabeça, ia sobre as vestes, descia sobre a barba dele, ia o corpo todo. Interessante que quando era ungido, onde ele tivesse, a presença dele era notada. Imagina a pessoa todo perfumado, da cabeça ao pé. Ele podia aparecer lá na esquina, você sentia ele, né? Porque a presença da unção, né, a presença do Espírito é palpável, é manifesta. Então, descia sobre o óleo até a gola das suas vestes. 3, é como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte de Sião, ali ordena o Senhor sua bênção e vida para sempre. Então, a primeira classe que era ungido para exercer, que o Espírito Santo vinha sobre, era o sacerdote. Mas não era somente o sacerdote, também havia os reis. Se você abrir aí em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, versículo 1, e depois vamos ver o versículo 7. Aqui o contexto é Samuel ungindo o rei Saul, né? Nós falamos, mas não tocamos nos versículos. Eu acho que na última aula eu falei sobre isso. O Espírito vinha sobre os 3 tipos de pessoas ou de funções no Velho Testamento. E eu não citei os versículos. Eu estou citando agora Samuel 10, versículo 1. O profeta Samuel vem com um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça de quem? De Saul. E o beijou e disse: não te ungi, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Então, naquele momento, o profeta Samuel pega novamente um vaso e derrama sobre a cabeça do rei Saul, e ali é uma representação da unção e da consagração dele para aquele ministério. E é um versículo interessante que ele diz o seguinte, versículo 6, veja o que diz: quando alguém era ungido para esse determinado cargo, como sacerdote ou rei, naquele momento da unção, era uma forma simbólica de mostrar que o Espírito Santo estava sobre ele, e haveria manifestações sobrenaturais. E no versículo 6 assim, olha: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. 7, quando esses sinais se sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então, Saul foi ungido, e a partir daquele momento, manifestações sobrenaturais começaram a acontecer na vida dele. Amém? Ele começou a profetizar, ele foi transformado em outro homem. Amado, o Espírito Santo sobre nossas vidas vai mudar nosso estilo de vida. Amém? Vai mudar a forma de você falar, a forma de você andar, de agir. A presença, se você der lugar ao Espírito de Deus, ele vai trazer mudança na sua vida, e você vai ver manifestações sobrenaturais.
Amém? Manifestações ocorrendo na sua vida. Foi o que aconteceu com Saul. Mas também não só foi na vida de Saul. Nós vimos o sacerdote, estamos vendo aqui a vida do rei Saul, quando ele foi ungido. Mas também nós vemos aqui também na vida de um profeta. Nós vamos ver lá em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 19. Reis 19, 19. 1 Reis 19, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sobre o seu manto sobre ele. Amados, a unção, uma das formas, o manto representava, ou a capa, representava a unção do Espírito na vida do profeta Elias. Então, aquele manto, não sei se você já viu uma passagem, que Jesus, uma mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, né? Ela diz assim: se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E na hora que ela tocou, saiu poder sobre ela. E ela foi curada. Porque a unção, amado, ela vem sobre a pessoa e toca. Às vezes, lá no Novo Testamento, nós vemos que as vestes de Pedro, né, os lenços de Paulo expulsavam os demônios. Porque ela transferia, aquela unção era transferida até para as vestes da pessoa. E ele disse que o manto que ele usava, ele passou sobre Eliseu, que era o sucessor de Elias, e jogou o manto sobre ele, né? E naquele momento ele está dizendo: olha, você está sendo separado para o ministério profético. Amém? E nós vemos depois, em outra passagem, no capítulo 2 de 2 Reis, nós vemos que Eliseu, quando Elias vai ser tirado, vai ser levado, Eliseu pede para Elias: olha, eu quero porção dobrada da unção, do poder que está em você. Aí ele diz assim: dura coisa você me pediste, mas se você me vir, o Senhor me levando, você vai receber essa unção dobrada. E a Bíblia diz que ele não se afastou, ele continuou do lado de Elias, servindo Elias o tempo todo. Ele teve essa associação com ele. E na hora que Elias foi arrebatado, ele foi transladado, o Senhor levou, porque Elias não morreu, ele foi arrebatado. Eliseu presencia esse momento. E nesse momento, a capa de Elias cai. E quando cai, ele pega aquela capa. E aí a unção agora que estava sobre Elias, uma unção dobrada, veio na vida de Eliseu. Amém? E ele começa a exercer os ministérios dele. Depois, se você tiver curiosidade, você vai ver que todos os milagres que Elias praticou, Eliseu o fez em dobro. Porque foi dobrada a unção. Amém? Glória a Deus. Então há níveis de unção, há níveis de manifestação na nossa vida. Amém? Às vezes a pessoa está naquele negócio rasinho, mas existe coisa mais profunda em Deus. Amém? Glória a Deus. E para finalizar, amados, eu quero tocar no último tópico aqui da escola, falar sobre o Espírito dentro de nós. Eu falei aqui no Velho Testamento que o Espírito estava sobre eles e vinha para uma determinada categoria de ofício. Algum ofício do sacerdote, o ofício do rei, o ofício do profeta, e havia manifestações sobrenaturais. Eles andavam no sobrenatural de Deus, porque havia unção para eles. Mas na nova aliança, já no Velho Testamento, na nova aliança, Deus já prometia que viria um dia que o Espírito não estaria apenas sobre. Hoje nós temos sobre nós e nós temos dentro de nós. Amém? Lá em Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26. Veja o que Deus fala. Dar-vos-ei. Ele está falando num tempo futuro. Eu vou dar um coração novo. E porei dentro. Porei dentro. Aleluia. Ele estava falando aqui, o profeta Ezequiel estava sendo usado por Deus, falando desse tempo que nós estamos vivendo hoje. Porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós coração de pedra e vos darei um coração de carne.
Então, amados, chegando à nova aliança, hoje, todos vocês que nasceram de novo, têm o Espírito Santo habitando dentro de você. Primeira Coríntios 3,16, a Bíblia diz que nós somos templo ou morada do Espírito. 1 Coríntios 3,16. Ou não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Diga, habita. Ele não visita. Se você nasceu de novo, ele não há visita na sua casa, dentro de você. Ele é um morador permanente. Amém? Então, não peça por visitação do Espírito. Peça para manifestação daquele que mora em você permanentemente. Amém? Ele habita em você. Glória a Deus. Então, capítulo 6, versículo desse mesma epístola, capítulo 6, versículo número 18, se eu não me engano. Novamente, o apóstolo diz, versículo 19: acaso não sabeis, vocês não têm consciência dessa verdade, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que eu quero só esclarecer o seguinte: o Espírito não mora no corpo físico. É porque nós somos constituídos de 3 partes, né? Você é um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Como o nosso espírito, o nosso corpo é a roupa que veste o nosso espírito, amém? O Espírito de Deus habita em que lugar em nós? No nosso espírito, amém? Então, ele habita no nosso espírito, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e não sois de vós mesmos. O Espírito habita dentro de nós. Como nós trazemos, nosso corpo nós dizemos, a casa do nosso espírito humano, e o Espírito habita no nosso espírito, amém? Ele habita dentro de nós. No capítulo 7 de 2 Coríntios, novamente, capítulo 7 de 2 Coríntios, capítulo 6, perdão. Versículo 16. Que ligação entre o santuário de Deus? Diga, eu sou o santuário de Deus. E os ídolos. Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Então, amados, tenha consciência da presença do Espírito Santo dentro de nós. Ele habita dentro de você. Você é o endereço de Deus. Amém? Onde você vai, Deus vai também. Amém? Onde você chega, chegou Deus também. Porque você é templo, você é morada, santuário de Deus. Amém? Ele está onde você está. Amém? Então, onde você for, crie essa consciência da presença dele dentro de nós. Ele está em nós. Eu sou o endereço, eu sou o santuário, eu sou a moradia, eu sou a casa. Diga, eu sou a casa de Deus. Amém? A casa de Deus não é essas 4 paredes, não. E nem tampouco está dizendo que você deixe de congregar, que nós precisamos congregar na igreja local para servir os irmãos, para recebermos e crescermos. Mas a casa de Deus, a casa espiritual de Deus, é eu e você pessoalmente, amém? Como pessoa, Ele habita dentro de nós, amém? Nós somos moradia do Espírito. Então, onde você estiver, por onde você andar, onde você for, saiba que o Espírito está aí para te ajudar. Ele é o Consolador. Ele vai orientar a sua vida, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.